Nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores objetos para vegetação do ArchiCAD, sejam árvores ou outros tipos de planta e de várias espécies diferentes. Eu vou te mostrar aqui 2 sites que você vai poder baixar esses objetos, seja de forma gratuita ou paga, dependendo do objeto que você tiver interessado, e eu vou mostrar na prática como eles funcionam. Mas fica ligado que no final do vídeo eu vou mostrar algumas dicas incríveis de como você pode, nas definições dos elementos de cada um desses objetos que eu vou mostrar para vocês, modificar várias coisas para ter um total controle sobre a representação das suas vegetações, seja em corte em 3D, num documento 3D e também em planta. Mas antes de entrar nisso, se você quiser aprender mais coisas sobre ArchiCAD e realmente ser muito mais produtivo e ter mais destaque profissional com essa ferramenta, eu vou te convidar a se inscrever no canal e também apertar no gostei. Assim você vai se certificar que você vai receber muitos outros conteúdos como esse para poder alavancar a sua vida profissional. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse daqui é o primeiro site que eu recomendo muito para você baixar objetos de vegetação. É o eptar.hu. Aqui você vai ver que eles têm várias coisas relacionadas ao universo BIM e de arquitetura. Mas se a gente for aqui em BIM Shop, vocês vão encontrar para várias versões do ArchiCAD, nesse caso estou usando o ArchiCAD 26, alguns elementos que você pode utilizar. Então eles têm alguns pacotes que são vendidos, mas aqui embaixo você também vai encontrar elementos gratuitos. E a gente tem aqui esses 3 pacotes de vegetação que eu vou destacar. Então a gente tem esse Plant Designer 1, 2 e 3. E aqui, basicamente, eu vou baixar esses objetos, vou escolher a minha versão de sistema operacional e fazer o download. Não tem muito mistério. Agora eu já vou mostrar o segundo site para vocês, depois a gente já vai partir para o ArchiCAD para ver isso na prática e ver a qualidade de cada um desses objetos. Olha só, esse segundo site é o ArchiRadar. Eles têm vários objetos para ArchiCAD que são muito interessantes. E as árvores que eles produzem são de altíssima qualidade. Se você for aqui em 3D Objects, você vai ver que eu tenho aqui essa opção de árvores para ArchiCAD. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que eles vão vender isso em pacotes. E aqui, vocês vão ver que eu tenho vários tipos diferentes. Vocês vão ver aqui que a maior parte desses objetos eles são vendidos nesses pacotes que hoje em dia estão com um valor de 39 €. E a gente tem vários, separados por espécies, por tipos de planta. E vocês vão ver que eu não tenho somente árvores de uma determinada espécie, mas de várias espécies que a gente pode encontrar ao redor do mundo, assim como outros tipos de vegetação, como vegetação mais baixas, vegetações floridas, vegetações que podem se agarrar à parede, enfim. Eu tenho aqui diferentes tipos de elementos que eu tenho certeza que se você trabalha com paisagismo, podem ser essenciais para o seu trabalho. Agora, se você quiser testar esses objetos antes de fazer a compra, vocês vão notar que aqui em cima, nessa pasta de pacotes que eu estou, a gente tem essa opção aqui, olha, em que eles mostram que eles têm 2 objetos de árvore disponíveis gratuitamente para você testar antes de comprar. Se você clicar aqui, olha, Download Free Trees, você já vai baixar esse pacote gratuito para testar. Nesse caso eu já baixei, então eu vou cancelar esse download. Então olha só, agora eu vou voltar aqui no meu ArchiCAD e vocês vão ver que aqui no meu gestor de biblioteca eu já inseri todos esses pacotes que eu mostrei para vocês agora. E se eu acessar a minha ferramenta de objeto, entrar nas definições do elemento, vocês vão ver que eu já tenho isso tudo aqui e eu quero explorar cada uma delas com vocês. Começando com os pacotes da Eptar, eu acho que a maior versatilidade deles, a maior vantagem deles é que gratuitamente eles oferecem vários modelos diferentes de plantas. Então olha só, se eu pegar esse daqui, por exemplo, que é aquele pacote número 3, eu tenho várias espécies de árvores que eu posso escolher. Se eu pegar aqui, olha, esse outro pacote, eu também tenho várias outras espécies que eu posso escolher. Eu vou pegar aqui, olha, por exemplo, essa daqui. E dentro de cada uma dessas árvores, eu tenho várias opções de configuração que são bem interessantes e que podem te dar um controle, não só para deixar esse objeto mais ou menos realista, mais ou menos pesado, mas também se adaptar um pouco às suas necessidades. Olha só, aqui eu tenho várias opções que estão relativas à dimensão desses objetos. Seja a dimensão do seu tronco, como a escala, como a resolução disso, o material do seu tronco, enfim. Eu tenho aqui várias opções. E uma opção interessante é que eu tenho essa opção aqui, olha, de marcar para mostrar a caixa de escala. O que é isso? Vou fazer aqui um exemplo prático com vocês. Eu vou deixar isso habilitado, eu vou dar aqui um OK e eu vou inserir esse objeto. Se eu acessar o 3D dele agora, vocês vão ver que eu tenho a flexibilidade de, pelo 3D, modificar
a sua dimensão. Então eu posso usar essa opção de mover vértice e eu vou começar a modificar aqui a dimensão dessa árvore. Aqui ela ficou um pouquinho fora de proporção, né? Ela ficou um pouquinho achatada, mas enfim, eu posso mexendo cada um desses vértices para alterar a dimensão dela direto no 3D, o que pode ser uma coisa relativamente prática. Deixa eu desabilitar essa opção e vocês vão ver que eu tenho vários parâmetros aqui também relacionados às folhas desse objeto. Então aqui, olha, por exemplo, eu posso ter as folhas detalhadas, eu posso tê-las mais simples ou até mesmo não ter essa folhagem. Então olha só, se eu desabilitar essa folhagem aqui, vocês vão ver que agora eu só vou ter esses troncos, o que vai deixar esse objeto super leve, mas talvez, é claro, não atenda às minhas necessidades de 3D. Se eu deixar elas simplificadas, vocês vão ver que ele vai ter esse negócio meio blocado, também pode não atender às minhas necessidades de 3D, mas com certeza vai deixar o meu modelo mais leve. Enfim, se eu avançar nas configurações, eu também tenho como alterar essa representação 2D. Então eu tenho como trocar esse desenho, trocar melhor essa simbologia de cada um dos troncos, cada um dos galhos dessa minha árvore, assim como mexer nas suas canetas e tudo mais. Eu também tenho um menu dedicado à folhagem, em que eu posso escolher a densidade de folhas que eu tenho, assim como algumas outras características 3D delas. Então, se eu estiver, por exemplo, achando que o meu modelo está muito pesado, eu posso começar a desabilitar, olha, um pouquinho desses troncos, deixar com que esses end branches, que são os mais da extremidade, estejam desabilitados, esses middle branches, que são esses do meio, também desabilitados. Enfim, eu posso ir trocando cada uma dessas coisas e ter um controle aqui, por exemplo, em relação à dimensão e também à densidade dessas folhas a partir desses números daqui, assim como poder trocar até mesmo qual que é a imagem, qual que é a textura que cada uma das folhas vai ter. Enfim, a partir dessas configurações eu tenho um autocontrole sobre o objeto 3D que eu tenho. Se eu voltar aqui, olha, eu posso até deixar ele de novo nessas folhagens detalhadas para a gente ver como que ficou. E agora ficou até uma árvore que está parecendo um pouco pobrinha aqui, né? Ela está quase sem nenhuma folhagem porque a gente desabilitou aqui, olha, essa densidade. Vou deixá-la aqui mais densa de novo para a gente ter toda a sua graça. Vou dar aqui um OK e a gente pode ver no 3D o resultado disso, que é bem interessante. Agora, deixa eu apagar essa árvore e vamos voltar aqui para as definições do elemento e vamos buscar agora as árvores do ArcRadar, já que essas árvores do Heptare elas vão ter praticamente as mesmas configurações, a única coisa que vai variar vai ser a sua espécie. Então agora eu vou pegar essa árvore aqui do ArcRadar. Então aqui nas definições dessa árvore a gente vai ver algumas das configurações que ela tem que eu particularmente gosto muito e acho que esses objetos são muito únicos e podem ser essenciais para você dependendo do tipo de projeto e do tipo de representação que você tenha. Olha só, aqui, além de poder configurar toda a dimensão da minha árvore, que aqui no caso está com 4 metros, mas eu posso botar, por exemplo, para ter 9 metros de altura, você já vê que o modelo vai se atualizar. Eu também posso configurar de forma independente a representação em 2D, em cortes e elevações, no documento 3D e no 3D. Normalmente, a gente só pode controlar isso entre 3D e 2D, mas aqui eu tenho toda essa diferença que pode ser essencial para uma boa representação. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, uma representação 2D, que vai ser simbólica, e eu posso escolher entre todos esses diferentes símbolos. Aqui no meu corte, eu posso ter várias visualizações, até mesmo falar para ele seguir o 3D, mas eu também posso querer uma representação simbólica. Então, aqui, se eu acessar o meu corte, vocês vão ver o que eu tenho aqui, e eu posso ter essas diferentes representações daqui para se adequarem ao meu estilo. E além disso tudo, eu ainda posso desabilitar a visualização desse meu elemento nos cortes ou elevações. Assim, ele vai desaparecer dessa vista e só vai aparecer nas outras, ou seja, em uma planta ou no 3D. Falando no 3D, uma coisa muito legal é que no documento 3D eu tenho a opção de deixar esse elemento com uma representação específica. Seja uma representação que mostra cada uma das folhas de acordo com essa representação que eu escolhi, ou até mesmo uma vista simbólica que vai seguir uma dessas representações mais parecidas com a que a gente viu lá no corte. Mas, de novo, se eu quiser, eu também posso desabilitar esse elemento no documento 3D. E, por fim, aqui no 3D, então aqui eu posso começar escolhendo o nível de detalhe, que pode ser de algo ultra simplificado até algo ultra realista, que, claro, vai ser um pouco mais pesado e, dependendo da quantidade de árvores que a gente tenha no arquivo,
pode acabar sendo um problema. Mas olha só, além disso, a gente também tem como escolher a estação do ano, que pode ser o inverno, em que ele está praticamente sem folha, pode ser o outono, ele está com essas folhas amareladas, ou pode ser o verão, que ele está com essa cara mais tradicional, com as folhas verdes. Enfim, eu posso apertar aqui em OK, inserir esse elemento e olha só que bacana. Ele tem uma qualidade super interessante também. Eu acho que essa versatilidade da gente poder escolher como ele vai aparecer em cada uma das vistas de forma independente pode ser muito prática para vários estilos de representação, principalmente para paisagistas que usam o ArchiCAD. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido novas formas de fazer esses elementos aqui no ArchiCAD e eu te vejo na próxima aula.